Salve Maria, sou servo missionário Roberto, missionário católico. Esses vídeos é para a defesa católica, para nós aprender. Infelizmente, muitos falsificadores da palavra estão aí pelo mundo afora. Só você meditar lá em 1 João, do 2, 17 em diante, você vai ver. 18 em diante, ao 20. Ou Mateus 24, 24. É simples, Nessa atualidade, você vê, Mateus 12, 25, toda divisão será destruída. Toda. Cristo, ele fundou uma só igreja. É uma só verdade. É um só caminho. Tanto que, se você for prestar atenção em Mateus aqui, 7, olha só. 7, 13, ó. Estreita, porém apertada. E apertada é o caminho que dá vida. E raros são os que por aí encontram. Ó, 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho, que conduz à perdição. Numerosos são os que por aí entram. Olha só. As portas largas. Quem são essas portas largas? É esse evangelho moderno. Fundamento de homens. Igrejas que não seguem o fundamento e nem a doutrina que foi ensinado aos apóstolos e a doutrina que Cristo pregou aqui, tanto que fala aqui, Mateus 7, 28, ó, quando Jesus terminou o discurso, a multidão ficou impressionada com a sua doutrina. Por quê? A porta estreita é a igreja. Por isso que, se você for meditar em 2 Timóteo, olha só, 2 Timóteo 4, porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levando pela próxima paixões e pelo período de escutar a novidade, ajuntarão o mestre para si. Olha só. Não suportaram o caminho da salvação. Não suportaram as portas estreitas. Estão buscando as portas largas. Esse evangelho falso. Esses impostores da palavra, que não seguem o fundamento dos apóstolos. Simples. Aqui, ó. Olha as portas largas aqui, ó. 2 Coríntios. Voltando aqui. 2 Coríntios 11, 4, ó. Porque quando aparecer alguém pregando vos outro Jesus diferente daquele que vos temos pregado, ou você está de receber outro espírito diferente do que haveis recebido, outro evangelho diverso do que haveis abraçado debalmente, aceitai, ó. Olha só que interessante. As portas largas. Evangelho anunciado para quem não tem envio. Pessoas que estão pregando por conta própria outra doutrina, fundando igrejas, ministérios, fundamento de homens, se apartando da sã doutrina da salvação, mestre, que não suportaram a sã doutrina da salvação e se atiraram a fábulas, a novidades. Olha só que interessante. Porque as portas largas é um evangelho mentiroso, é um evangelho falso, Mateus 4, do 8, do 6 em diante, que Satanás nos oferece. Um Jesus sem a cruz é quem dá mais. Você pode pregar um evangelho, fundar a igreja, etc. Inspiração de outro espírito. Que não é o evangelho que nós apóstolos pregaram e confiaram ao magistério. Coluna sustentável da verdade, 1 Timóteo 3,15. Cara, eu li as cartas paulinas, 1 Coríntios, 2 Coríntios. Defesa da igreja, Gálatas lá, você pegar do 1, do 6 ao 10, Paulo fala, não há dois evangelhos, são pessoas que semeiam a confusão. Se alguém pregar doutrina diferente, é inválida. Não há dois evangelhos, Quem prega outro evangelho? Só para você pegar aqui, ó. 2 Coríntios 2, 17, ó. O que é que, de fato,
não somos como tantos outros falsificadores da palavra de Deus, mas é na sua integridade, tal como procede de Deus, que nos apresentamos em Cristo, sob o olhar de Deus. Ó. Agora você vê esses pastores aí, adivinhando mão, adivinhando nome, essas campanhas bizarras, não é Evangelho de Cristo. São impostores da fé, usando a Bíblia debaixo do sovaco. Que eles não foram enviados, Romanos 10,4, eles não foram enviados, eles não estão sob o pastoreio, João 21:15-17. Ao pastoreio, a Quefas. Atos após 2, desce o Espírito Santo a quem? Há divisões? Não, uma só igreja. Simples. Quem são esses falsificadores? Paulo está combatendo. São ministros que se fazem ministros de Cristo. É só. 2 Coríntios 11, meditamos 4, agora 12. Ó. Mas o que faço? Continuarei a fazer para cortar pela raiz todo pretexto. Aqueles que se procuram algum pretexto para se envaidecer e se afirmar iguais a nós. Ó. Esses tais são falsos apóstolos, operários honestos, que se fazem apóstolos de Cristo. O que não é de espanto, pois seu próprio Satanás transfigura antes de luz. Parece bem normal que seu ministro se faça ministro de justiça, em ministro de justiça, cujo fim, no entanto, será segundo a sua obra. Olha só que interessante. São esses os impostores que se auto-envia, funda igrejas, prega outro Jesus diferente, se passando como nós, apóstolo. É o que você vê mais nessa atualidade. E a Bíblia diz que as pessoas vão aceitar de agradamente esse Jesus diferente. Porque é um Jesus sem a cruz. É um Jesus próspero, financeiro, material. Tanto o finalzinho que diz, segundo a sua obra. Aqui, ó. Porque quando aparecer alguém pregando-vos outro Jesus, ó, diferente daquele que nós temos pregado. Você está recebendo outro espírito. Paulo, ele é bem sincero, pô. Se surgir pessoas que irão pregar outro Jesus, sem a visão do magistério, ao contrário que nós anunciamos, é outro Jesus, pô. Diferente. Você não entra na sua cabeça, você não lê Bíblia. São impostores. Romanos 16:17. Roga-vos, irmãos, que desconfiem daquele que causa divisões e escândalo, apartando-se da doutrina que recebeste. Estes tais não servem a Cristo, nosso Senhor, mas o próprio ventre, e com palavra dos caras linguagem longeiro coração. Sim, porque a doutrina, azapador e planejador, tem uma doutrina. Paulo, Atos 22, ó. Ó como Paulo, ele odiava essa doutrina. A ponto de ter participação da morte de Santo Estevão, e devastava a igreja, perseguindo essa doutrina, perseguindo esse evangelho. Se você meditar Atos Apóstolos 9 ali, todinho você vai ver a caminhada de Saulo a Damasco ali, perseguindo a igreja, perseguindo os apóstolos, a essa doutrina. Ponto que ele fala aqui, ó, Atos 22, 4. Eu persegui de morte essa doutrina, prendendo e metendo em cárcere homens e mulheres. Você está entendendo o foco do Satanás, dos falsos profetas, dos impostores da fé? É anunciar outra doutrina. Que não é a doutrina que é do magistério. Por exemplo, você vê aqueles caras lá na praça gritando, berrando. Não é a doutrina de Cristo, do magistério. Pode ver, e atrai público, porque o povo dá um crédito a essas pregações que não vem do magistério. Ah, mas ele está cheio do Espírito Santo. Não, a Bíblia diz que não é o Espírito Santo, é outro Espírito.
Paulo, ele é bem concreto, bem sincero, pô. Você tem a oportunidade de aprender a palavra e de não escutar mais esses caras, pô. É só, Gálatas 1:9. Repita aqui que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que receber, seja ele excomungado. Olha só. Pastor lá, por exemplo, aquele pastor que fica gritando lá. Não é a doutrina, não tem parte do ministério. Tanto que eles, a maioria das pregações é degrinir na igreja. Por exemplo, Deus, ele não habita onde tem confusão, pô. Deus é unidade. Una. Desce o Espírito Santo, estavam todos em unidade no mesmo pensamento, no mesmo propósito. Desce o Espírito Santo na igreja. E eles ficam embriagados e começam a anunciar a palavra, proclamar, a edificar o verdadeiro evangelho com a doutrina, edificar a igreja. A Bíblia foi compilada, organizada pela verdadeira doutrina, que foi pregada pelas colunas. Martinho Lutero, ele teve parte dessa doutrina, mas se apostatou da fé e foi seguir outro fundamento, desprezando essa doutrina. Desprezando o magistério, se acovardou, colocou a raba entre as pernas e foi fundar outra igreja. Não foi edificar essa igreja como os apóstolos edificaram e foram martirizados. Simples, meu irmão. É uma só doutrina. Salve Maria, sou missionário Servo Roberto. Paulo deixa bem claro, pô. Paulo, ele era um protestante da vida, pô. Perseguia, devastava, a ponto que teve participação da morte de Estevão, dos Apóstolos 8:1. Isso é isso mesmo. Aqui, ó. Saulo havia aprovado a morte de Estevão. Que interessante. Salve Maria, sou missionário Servo Roberto.